Bem com o Pão. Olá, irmãos! Voltamos aqui para gravar o segundo bloco hoje aqui do programa De Bem com o Pão, conversando aqui com o Beto e com a Ângela, aqui na cidade de Novo Hamburgo, e eles contando para nós um pouquinho mais das suas experiências, né? No primeiro bloco nós vimos aí as experiências de como é que chegaram, a reação do batismo, né? E agora estão aí esse processo de alimentação aqui nesse local, que é um local que já tem bastante reunião com os irmãos, como disse o irmão Beto no primeiro bloco, falando e compartilhando um pouquinho mais, né? E nós temos aqui alguns livros que os irmãos trouxeram. Eu vi que a irmã Ângela aqui se muniu, né? Com o livro aqui, O Dano da Amargura, Rejeição do Curável. Nós temos aqui Livros de Depressão, o livro Consagração e mais a Palavra do Senhor, né? Porque isso aqui são todos esses materiais, são ajudas, são auxílios, pontes, ferramentas que nos levam a ter mais comunhão com a Palavra do Senhor, né? E essa é uma dica, inclusive, dos livros da editora Vento Sul, que a gente pode aqui fazer um sorteio. Eu vou fazer um sorteio, qualquer página que você abrir, vai estar lá. Sempre tem um versículo, ou seja, por que sempre tem um versículo? Por que eu falo isso para os irmãos? Estou dizendo porque a palavra está aqui, sempre ela leva você, os livros sempre levam você a buscar os materiais. Então aqui, olha só, abri aqui na página 13 do Livro de Depressão, e lá, já no primeiro e segundo parágrafo, ele diz ali, né? 1 Samuel 16, 14, 23. Opa, então, para ver como o livro que está aqui, você está lendo, ele já te remete para você ir lá buscar os versículos e entender. Então, vê como a ideia dos materiais é te levar a ter comunhão, ou muitas vezes entender melhor aquilo que o Senhor está querendo falar, né? Com a palavra cheia de simbologias, de parábolas do Novo Testamento. Mas como é que é? E o Senhor precisava explicar para os seus discípulos. Hoje está aqui o Senhor, né? Explicando aí para os seus discípulos através, quem sabe, dos materiais do Editora Vento Sul, você ganha um melhor entendimento, né? Irmã Ângela, o que tu nos comenta sobre esses materiais? Estou vendo que a irmã pegou pesado aqui, Beto. Esse negócio aqui de amargura, depressão, rejeição, ou seja, a influência do inimigo vai cair por terra agora. Está aqui. O que tu nos comenta sobre esses materiais, irmã? Eu creio justamente porque conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, como o Senhor sonda e conhece nossos corações, é a verdade. Por isso que ele já nos catou lá do mundo e direto para o reino. Nada de graça, nada de amaciar. Vamos para a verdade mesmo. Porque até sempre me disseram assim, Ângela, tu é muito transparente. Eu atropelo bastante as coisas, mas o verdadeiro vem à tona logo, né? E eu confesso, assim, que eu demorei algum tempo para começar a ler, porque eu gosto muito de ouvir. Opa. Eu fui muito quebrantada através dos louvores da igreja, porque os louvores sendo a palavra pura, né? Aqueles louvores entravam assim, eu acho que eu passei meses chorando. Eu sentava já na primeira fila lá, porque eu já, nossa senhora, eu chorava, eu perguntava até para as irmãs, quando é que eu vou parar de chorar, que eu não aguento mais chorar. O dia que eu ia bem, assim, hoje eu estou bem, não vou chorar, mas tocava o primeiro louvor já rasgando, limpando, né? E as irmãs diziam que isso aí é limpeza. Eu não entendia muito, mas aquilo fazia tão bem que... Por isso que outro dia voltava, e assim sempre foi, né? E eu pedia para o Senhor me dar essa vontade de ler, porque antes, bem antes, lá no mundo, eu sempre li bastante. Eu li muitos livros, né? E depois só que eu não tinha vontade de ler. Eu ouvia os CDs, eu ia no culto, participava do grupo, a própria Bíblia. Tanto que o Beto, ele sempre leu mais que eu a Bíblia. Eu já não sei, mas eu pedi assim, para o Senhor me dar essa vontade. O que é que o Senhor fez? O Senhor me colocou para ministrar. Ministrar a amargura e ministrar a rejeição. Rejeição, eu lembro que quando começou na igreja à distância, essa ministração, eu ainda citei aqui em casa, no almoço, que eu já sei, a primeira pessoa que vai ministrar vai ser a minha filha, porque ela declarava que tinha rejeição, né? E realmente foi ela. E eu pensei, eu não vou... rejeição é só para quem tem mesmo, né? E as irmãs diziam, irmã, todos temos de rejeição. Eu disse,
Daí já começou a plantar, né? É mesmo? Até que o dia que me chamaram, né? E daí foi... Deixa eu ver aqui na rejeição, se é o 5. É que fala aqui o orgulho, o amor próprio. Uhum. Quando falou, eu li ali o amor próprio, caiu todas as fichas. Todas, numa vez só. Foi uma coisa incrível. Eu não lembro aqui o capítulo que está... que falou do amor próprio. E então eu logo o Senhor me iluminou e me mostrou onde estava a minha rejeição. A minha rejeição estava na meu amor próprio, minha autoconfiança de querer estar bem. Ah, tu não gosta de mim, mas eu gosto. Eu sou mais eu, sabe? Aquela justiça própria elevada. Ai, nossa, então assim, eu não preciso de ninguém, porque eu sei que eu consigo as coisas. É onde o Senhor me desvendou, né? Isso, né? Isso foi o livro da rejeição, isso é que é maravilhoso, como é, né? A idade que a gente está, a experiência de vida, né? Nós temos 3 filhos, somos avós já, e a gente não se conhece. A gente passa meio século, né? E não se conhece. Imagina, e um livro desse, assim, com a unção que tem, né? Faz todo esse mistério ser desvendado, né? E a gente vai se libertando. A verdade que liberta, né? Tá aí o livro Rejeição, Dor Curável. Então você está vendo aqui um livro pocket, fininho, pequeno, para estimular você a leitura, justamente para aqueles que dizem, eu não gosto muito de ler. Então ele olha assim, ó, né, irmã? Ah, mas é um livro pequeno, né? Acho que esse eu vou conseguir ler. Né? Tá aí, então, uma estratégia do Senhor para poder estar aqui levando para você o conhecimento que nós temos que ter sobre rejeição, dor curável. Como disse a irmã aqui, e foi relatado para ela, todos nós temos, né? Porque devido à velha natureza, nós já viemos cheio de amarguras, de rejeições, de orgulho e de justiça própria. Né? Isso só vai desenvolvendo com a gente conforme a gente vai com o nosso tamanho, vamos dizer assim, né? Quanto mais aumenta a carne, mais aumenta esses problemas todos aí. Pela graça do Senhor, que Ele nos alcançou, e hoje a gente tem aí ferramentas para poder estar descolando da velha natureza e podermos assim, quem sabe, reinar com Ele, né? Participar das bodas. E o irmão Beto me disse que tem uma experiência com o livro Livros de Depressão com a questão do evangelismo. Então, quer dizer, mas conta uma coisa para mim, há quanto tempo vocês têm aí que estão nesse movimento buscando o Senhor, Beto? Tu tem assim uma ideia de tempo? Sim, nós nos batizamos dia 15 de janeiro de 2015. Quer dizer que fazem 2 anos e alguns meses. Então, 2 anos, os irmãos já estão fazendo evangelismo, já fazem o compartilhar em casa e já estão ministrando também. Então, quer dizer, o negócio está sendo realmente rápido. Como dizem em Eclesiastes, né? Há tudo a seu tempo. E então o Senhor nos deixou meio século, né? Penando para daí dizer, agora tu vai que eu vou te alimentar, eu vou te sustentar. E, irmão Marcelo, esse livro aqui, Livros da Depressão, é fabuloso, porque nessa caminhada que a gente estava fazendo do evangelismo, a gente chegou numa casa e foi tão tremendo, porque assim, a mulher disse, não, mas eu tenho depressão. Daí eu puxei assim da bolsa, assim, mas eu tenho um remédio. Ela simplesmente assim, ela agarrou assim da minha mão, ela tirou da minha mão, como se ela precisasse disso, como se ela estivesse esperando eu chegar com esse livro. Assim, foi tão tremendo que nós estávamos ali, eu acho que estávamos de 4 pessoas ali, a gente até se assustou, sabe? Pela ânsia dela de pegar esse livro. E correspondente, que nem o irmão falou, que dentro do livro há sempre uma passagem, uma descrição. Aqui está mastigado o que o Senhor já nos traz diluído, né? Batido no liquidificador, tudo que o Senhor tem aqui na Bíblia, e tem as partes dos versículos, né? O que nos ajuda isso, irmão? Que quando tu lê o versículo, tu vai para a Bíblia. Amém. E quando tu vai para fazer algum apacentamento, ou que tu vai para conversar com alguma pessoa, o que o Senhor quer? Ele não quer que eu leve as glórias.
Então, em momento nenhum eu posso dizer, isso é assim, assim, assim. Não. O Senhor diz que isto é assim, assim, e está aqui. Porque eu li e eu vi aonde o Senhor me trouxe sobre aquela passagem. Então, assim, eu posso ir para a Bíblia e dizer, não sou eu que estou falando, não é o Beto que fala, e sim Cristo que fala por mim, porque eu vou para a Bíblia. E isso aqui não foi escrito por homens, né? Isso aqui é escrito por Deus. E mais, né, Beto? A gente lendo o livro também, a gente não vai, quando a gente vai conversar com uma pessoa, vem cá, isso está escrito no livro tal. Não. Isso é a palavra de Deus que está nos falando. Então, eu aprendi aqui, me direcionou para a palavra, eu fui para a palavra, ganhei a unção e o poder que consta na palavra de Deus, que é o próprio Cristo a falar comigo. Então, não fica aquela coisa assim, sabe o que o fulano de tal disse, ou que está no livro tal. Não, aqui tem uma instrução que te leva para ganhar da palavra, como o Beto aqui está falando. Por quê? Porque se a gente vai dizer que somos nós que estamos falando, ou isso aqui eu li em tal lugar e isso que me trouxe tal revelação, não, isso é Cristo que nos traz. Então, a cada momento, assim, até trazendo de volta de novo meu sogro e minha sogra, ele não lê a Bíblia porque ele diz que não entende. Então, o Senhor me disse mais uma coisa. Eu também não li a Bíblia, porque eu também não entendia. Mas depois que eu me batizei, eu comecei a entender. Então, assim, o Senhor vai trazendo para ti as estratégias para te ir regando aquela semente que está plantada ali. Para dizer para ele que está escrito na palavra, então eu vou nos versículos, eu leio para ele, sabe? Eu digo, lembra dessa passagem? Lembra do centurião? Sabe? Lembra da mulher cananeia? Lembra do Jonas que quis fugir e o Senhor botou ele dentro de um peixe para largar no lugar que o Senhor queria? Então é o Senhor que direciona. Então assim fica tão mais fácil, tão mais fabuloso sobre isso, porque tu tira aquele peso, né? Tu tira o fardo de ti e larga para Cristo. E é isso que ele quer. Ele quer carregar o fardo, porque nós não conseguimos carregar, porque é muito pesado para nós, e para ele é leve. Então, assim, é tão fabuloso quando tu começa a pegar isso, assim, a conseguir entender essas coisas. Porque muitas vezes, que nem na palavra diz, e eu ouço muito CD também, eu ouço muita ministração no carro, que o Senhor diz assim, que muitos cristãos pecam quando diz assim, eu fui no culto, fui na igreja, fui lá no tal irmão e eu pedi para ele orar para mim e ele me curou. Mas, irmão, não é o abençoado que te curou, foi Cristo. Ele foi usado por Cristo. Então, houve a cura, houve o milagre, mas não foi o irmão. Não pode, porque de repente, mesmo o irmão sabendo que não foi ele, pode dar um roubo de glória, né? Então, assim, no momento que tu testemunhar, isso eu estou aprendendo muito por ouvir, que tu tem que sempre se referir a Cristo, né? Porque às vezes tu dá um testemunho, tu fala todas as coisas erradas, quando tu vai falar de Cristo, tu fala 1 minuto. Tu não te concentra em dizer que é Cristo que te ajuda a resolver as coisas. E tu coloca o peso em cima de irmãos. Então, assim, tu acaba tocando um jugo assim, muito forte para aquele irmão que, de repente, ele não vai conseguir suportar. Então, assim, o Senhor está me trazendo muito isso, sabe? E uma coisa que me ajudou, não sei, provavelmente muitos irmãos vão ficar agora me conhecendo, que eu sou o irmão Beto, que a doutora Eliane, no microencontro aqui no Novo Hamburgo, falou, que o Senhor me usou muito na ajuda daquela pessoa de rua, sabe? E até me chamou de pastor, né? Disse, o pastor orou por mim lá e eu me senti bem, sabe? E eu quero dizer, irmãos, que o Senhor nos deu uma ferramenta muito boa, que é o aplicativo do Pão de Judá no celular. É tremendo, porque assim eu tava ali orando com ele e pedindo para o Senhor, coloque na minha boca o que o Senhor quer que eu diga para ele, né? Me instrua, Senhor, me use, porque todo dia de manhã, quando a gente acorda, eu e minha esposa está acordando comigo agora cedo, a gente faz as premissas, faz a oração, e quando é dia de jejum, a gente abre jejum junto,
Então, toda na hora da oração, antes de eu sair, tudo, eu peço para o Senhor, seja um comigo, me use, né, para mim ser uma testemunha viva tua. E naquele momento ali, assim, e era um dia de jejum, sabe? Eu estava, assim, praticamente, assim, ungido pelo Senhor, né, porque não era para mim estar naquele lugar. Eu esperei, porque acho que o Senhor me disse, fica. A doutora chegou, lembrou de mim, me chamou para mim poder falar, orar e conversar com ele. Então, assim, e daí o Senhor me disse, vai em orações no aplicativo. E daí eu fui em orações, porque ele estava muito judiado, irmão. Ele estava, assim, todo machucado, todo dolorido. E daí, irmão, no momento que eu abri o aplicativo e entrei em orações, assim, que eu corri o dedo, vencer a carne. Oração para vencer a carne. Nossa, quando eu comecei a fazer aquela oração que eu pedi que ele repetisse comigo, nossa, ele se derramava em lágrimas. E eu sentia que ali o Senhor estava operando nele. Porque assim, ele disse para mim assim, eu vou parar. Daí eu disse assim, tu tem que clamar pro Senhor. Tu não vai fazer isso para mim, para ninguém. Tu vai fazer isso para ti com o Senhor. Então, assim, naquele momento, que nem depois ele disse que ele sentiu que saiu um peso, e até a doutora viu que ele mudou a fisionomia, eu senti que o Senhor estava operando nele ali, porque ele estava assim, muito debilitado. E quando a gente voltou para o consultório, assim, ele estava outra pessoa. Até as dores, eu vi que ele não estava sentindo, porque ele não conseguia nem caminhar quando a gente foi sentar. Então, assim, eu vi assim, que foi uma maravilha do Senhor. E em nenhum momento eu me direcionei como se eu quisesse... se eu quisesse, assim, exortar ele. Não, eu fui sempre na palavra. Eu disse, sabe que, como tu me disse que tu era batizado, que teu corpo é o templo do Senhor, e o Senhor está muito amargurado contigo porque tu está deixando de judiar teu corpo. Então, assim, eu sempre usei a palavra que o Senhor me trouxe, como às vezes traz nos livros, né? Que nós somos o templo, que nosso corpo, nós temos que cultuar o nosso corpo, né? Não podemos judiar, não podemos maltratar nosso corpo, porque aí é o santuário do Senhor. Então, isso tanto o Senhor me trouxe. E Deus, o Senhor me trouxe também o filho pródigo, porque ele era batizado, foi desgarrado, e o Senhor estava querendo retomar ele. Então, assim, Marcelo, eu digo assim para ti, assim, ó, é tão glorioso quando que o Senhor te usa, que tu pode fazer a palavra, né, para um irmão. Que bênção. Tá aí, essa foi uma experiência realmente que compartilhamos, que a gente ficou sabendo um pouquinho através de um testemunho do micro-regional aqui em Novo Hamburgo, e aí o irmão Beto teve essa experiência maravilhosa. E para você ver, tá lá hoje, como tá muito mais fácil, né, meus irmãos? Você tem o celular na mão, que geralmente o pessoal carrega consigo para tudo que é lado, né? Então tá lá, daqui a um pouco precisa, mas e agora o que eu vou orar com esse irmão? Tá me dando... Pera aí, eu tenho uma ajuda. Vou lá, entro no aplicativo do Pão de Judá, acesso lá o menu, tem lá orações. Então tem uma série de orações que vão ajudar você de acordo com aquilo que você precisa para orar, né? Oração intercessória pelos filhos, para vencer o alcoolismo, oração para vencer a carne, oração que nós temos lá do reavivamento. Hoje nós temos aí, né? Tá um chamado muito grande. Lá nas orações está escrito avivamento. É aquela oração, ok? É a mesma oração fazendo de reavivamento. Então lá no aplicativo ou no site Pão de Judá, você tem a oração avivamento. Então tá aí, grande ajuda que o Beto teve, aquele auxílio, né? Aquela forcinha do Espírito Santo, aquela ajuda aí do corpo de Cristo. Já tá as orações lá prontas no Pão de Judá para poder orar de acordo com o tema que sente do Senhor naquele momento. Às vezes sente uma situação diferente, né, mano? Chega lá, quero orar por um colega de trabalho. Quero orar por um amigo, quero orar pela família, pelo sogro, e agora pela sua comer. Que oração cabe nesse momento? Vou dar uma olhadinha lá e acho a oração. Vamos fazer aqui um intervalo e voltamos já já. De Bem com o Pão.